Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Noé Convida. Estamos configurando aqui a nossa máquina, está com probleminhas técnicos. Mas vamos ver se agora funciona. Todos me ouvindo? É possível me ouvir, gente? Shalom, tudo bem? Estamos ouvindo, sim. Muito bom. Opa, que maravilha. Shalom a todos. Então, gente, vamos dar início aqui ao nosso programa de hoje. E, como de costume, a gente chama o nosso querido personagem. Cadê o Noé? Noé, vem você para cá, Noé. Ô, shalom, pessoal! Ô, shalom, Noé! Noé, hoje nós... Oi, Ivana! Oi, pessoal! Tudo bom? Então, shalom, Noé, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E hoje nós estamos, Noé, estudando, vamos entrar agora na porção da Torá chamada Tzav. Tzav fala do serviço contínuo do altar. E também já estamos nos preparando para Pessach. Uau! Serviço contínuo! Ah, isso eu conheço. Na arca era tão contínuo que até quando eu dormia eu sonhava com o trabalho. É verdade, né, Noé? E sabe, Noé, o fogo, ele tinha que estar sempre aceso lá no altar do tabernáculo. Sempre aceso? Olha, meu filho, eu passei 40 dias tentando manter tudo seco. E se eu conseguisse acender uma velinha, já era um milagre. Então, aqui agora também nós estamos entrando no clima de Pessach, a saída do Egito. Saída com pressa. Isso, eles saíram com pressa do Egito. Então, isso eu respeito. Quando a arca ela parou lá em cima do monte, eu pensei, uau, liberdade! Mas só que não. Tive que esperar um corvo, depois um pombo. Olha, parecia fila de banco. Então, Noé, e o que a gente aprende com isso, hein? Então, nós aprendemos que tem hora que a gente quer sair correndo e o Criador diz, pera, calma. E tem hora que a gente quer ficar. E ele diz, agora vai. Mais uma coisa. O fogo tem que ficar aceso. Não só no altar, mas no nosso coração.
Porque quando o coração está aceso, o quê? A saída do Egito acontece com alegria. É isso aí, muito bem, não é? É interessante, né? O fogo tinha que estar continuamente aceso no altar. Isso é uma mensagem para nós, né, Noé? É isso mesmo. Continuamente aceso no nosso coração para manter a alegria. Muito bem, Noé. Muito obrigado pela sua participação. Eu estou por aqui se precisar. Shalom, pessoal. Muito obrigado, Noé. Muito obrigado. Gente, vamos ver então quem está participando conosco aqui nessa noite, quem nos dá a honra de ter a sua participação, de ter a sua presença aqui com a gente. Vamos ver quem nos acompanha aqui, vamos ver quem está aqui com a gente. Temos aqui a Ariana Tavares, ela está aqui do meu lado. Temos também o Beto e a Nete, que estão ligados com a gente diretamente de Brusque. Muito bem-vindos. Temos também aqui o Ezequias Machado falando com a gente de Porto Belo, aqui Santa Catarina. Temos também o Gustavo e a Geila que nos acompanham diretamente de Itajaí. Bem-vindos, Gustavo e Geila, conectados conosco. Temos também a Marcela Tatiara, Claudeir, que está com a gente também, ligadinhos. Aqui de Palhoça, Dona Maria de Fátima. Maria de Fátima, a Isa está lá também, né? Maria de Fátima, Isa, estão ligados com a gente. Temos aqui o Ricardo Oliveira também, aqui de Palhoça. Ricardo, muito bem-vindo, Ricardo. O Sandro, shalom. Sandro Laboeri, da Rosa, também aqui ligado conosco. Sandro, diretamente aqui de Palhoça. Temos a Dona Terezinha também, está com a gente. A Dona Terezinha que participou da nossa festa de Pêssar. De Purim, né? De Purim, shalom. Pêssar, estamos chegando, né? E a Dona Vera Lúcia da Rosa, que está nos acompanhando aqui também, diretamente da Praia de Fora, Palhoça. Então, todos, sejam todos muito bem-vindos, que a gente possa estar conectados hoje. E hoje temos aqui uma novidade, coisa bonita, hein? Temos aqui, para o nosso sorteio de hoje, sim, temos o nosso sorteio de hoje, olha que coisa linda, uma caixinha aqui, agora é uma joia, temos uma joia aqui, muito bonita, é uma estrela aqui de Davi, olha que coisa linda, né? Então tem na caixinha aqui, bonitinha, para deixar guardado e utilizar, uma estrela muito bonita. E para participar do sorteio, é muito simples. Basta você fazer um Pix simbólico de apenas R$5, para a gente tornar aqui mais dinâmico o nosso programa. Então, a gente traz coisas exclusivas aqui para sortear. Com apenas R$5, você ganha um cupom para concorrer a essa joia. E tem até certificado aqui de garantia. Certificado de garantia da Zof. Zof, uma joia de alta qualidade. Então, gente, vamos participar, e aí você contribui com o caixa da nossa comunidade, e também concorre aqui essa linda joia. Então, para participar, mandou o Pix, é aquele tradicional e-mail aqui da comunidade, você vai ser direcionado ali para o Pix do Banco Cora, que é o banco que a nossa comunidade tem aí a conta. Então, gente, vamos dar, então, prosseguimento aqui com o nosso programa. E hoje, eu vou convidar alguém aqui para ler para mim o versículo-chave. O versículo-chave está localizado no início da porção dessa semana. A porção se chama Sav. Sav, o que significa isso, né? Sav. Sav ordene. Ordene ou dirige aqui faça o Aaron, ele ter a consciência de que ele precisa, ele e os seus filhos, sacerdotes, manter o fogo contínuo sobre o altar. Sav significa isso, né? Sav tem uma conexão com mitzvah. Sav. Mitzvah, mandamento, uma boa ação. Sav é essa ordenança, algo que a gente faz
segue um princípio para ter uma conexão com o Criador, fazer a vontade dele, e, consequentemente, a gente está ligado com ele, temos mais significado na nossa vida. Então, o primeiro versículo, o versículo-chave, aliás, da semana, ele está localizado aqui. Vamos ler aqui, gente. Está localizado no capítulo 6 do livro de Levítico, capítulo 6 e versículo 5. E está aberto aqui, quem quiser fazer a leitura para a gente, o microfone está aberto. Quem quiser fazer aqui a leitura, capítulo 6 e versículo 5 do livro de Levítico, ou como se fala em hebraico, Vaikra. Quem gostaria de fazer a leitura aqui para a gente? A gente pode projetar aqui também, né? Mas quem tiver aí com o seu... A Sheila quer ler aqui, João. Opa, então, maravilha. Capítulo 6, versículo... Capítulo 6 e o versículo 5. o fogo do altar, certo? Perfeito. O fogo do altar deverá queimar continuamente. Ele não deverá se extinguir. Cada manhã, o sacerdote acenderá a lenha sobre ele. Sobre esta, ele arrumará as oferendas queimadas e queimará as gorduras das oferendas de paz. Muito bem, muito obrigado, Sheila. Muito obrigado. E é isso aí, gente. O altar ele deveria sempre estar continuamente alimentado. E era de manhã. Aqui na leitura está escrito assim, baboker, baboker. Amanhã e de manhã e de manhã. Pela manhã, pela manhã. Isso tem um significado para a gente. Esse período da manhã é um período propício para a gente manter essa lenha e esse fogo dentro de nós. A alegria, essa chama que nos dá alegria. Então, aqui o versículo ensina para nós um pouco disso. Então, muito obrigado pela leitura, Sheila. E agora, então, a gente vai ouvir aqui o Gustavo trazer para a gente um resumo dessa porção SAV. Então, Gustavo, muito obrigado aqui pela participação. Gustavo está aqui com a gente. E está contigo, então, Gustavo. Muito obrigado, Jonathan, mais uma vez pela sua oportunidade de poder trazer o resumo da paraxá dessa semana. E olha só que interessante que o Noé falou do fogo, a Sheila leu para nós que esse fogo ele ficou aceso. Se alguém aqui quiser chutar quantos anos vocês acreditam que esse fogo ficou aceso sem nunca se apagar? Alguém tem um palpite? Alguém já estudou para achar essa semana? Quem que chuta para nós aí? Alguém? Algum palpite? 5 anos. 5 anos? Alguém acha que é mais? Quem dá mais? Né? Ainda mais. Ele ficou aceso por mais de 100 anos, sem nunca se apagar, desde que a primeira vez que foi aceso. Assim o Midrash traz para nós. Então nós vamos chegar lá. A paraxá, então, dessa semana, ela começa, então, com Deus ordenando a Moshe que ele, né, Arão e seus filhos, deveriam fazer, então, os sacrifícios. E esse sacrifício deveria acontecer sobre o altar durante toda a noite e até amanhã do dia seguinte. O fogo no altar, então, ele deverá ser mantido aceso sem cessar, sem se apagar e voltar a acender de novo. Tinha que ser contínuo, não podia se apagar. E o sacerdote, para fazer esse serviço, ele tinha que vestir as roupas sagradas. Então, ele vestia as roupas sagradas, ele via, então, também fazer a manutenção do ambiente, recolher aquela cinza do holocausto que foi consumido sobre o altar, depois trocava as vestes, né, e levava essas cinzas fora do acampamento, no local puro e apropriado. Ele não podia sair do local sagrado, ali do tabernáculo, com aquelas roupas. Ele trocava outras roupas, e aquelas roupas, então, levava essas cinzas. E esse fogo do altar, ele jamais, né, se apagava. Cada manhã, então, o sacerdote tinha que colocar lenha sobre ele. Organizava o holocausto, né, e para queimar as gorduras, as oferendas de paz que toda a comunidade trazia. Então, para isso, para cumprir essa mitzvah de manter o fogo constante do altar de Deus, de Hashem,
Deus então ordena então que os Kohanim, eles arranjam 3 pilhas de madeira. Então, uma ficava situada no altar exterior do pátio do santuário. É uma grande pilha, ela foi estabelecida então no lado leste do altar. Nessa pilha maior eram queimados então todos os sacrifícios. Além disso, né, tinha uma outra pilha de madeira que foi empilhada no canto sudoeste do altar. Lá os colim pegavam desse fogo e levavam até o altar de ouro, na seção do santuário chamado Kodesh, sagrado. Lá ficava o incenso. Com esse fogo, então, né, é usado então para acender e queimar o incenso. E uma terceira pilha de madeira que podia ser colocada em qualquer parte do altar foi empilhada de propósito, né, específico, então, para cumprir essa mitzvah, um fogo constante, né, que deve queimar sobre o altar. Então, esse nunca devia se apagar e esse fogo, então, nunca se extinguia. Mesmo no sábado, no Shabat, que Bnei Israel, os descendentes de Israel, eles tinham essa proibição de trabalhar, fazer qualquer tipo de trabalho, acender o fogo. Então, mesmo no Shabat, o fogo ficava aceso. Mesmo se eles estivessem viajando. Lembra que o povo, durante os 40 anos do deserto, fez várias viagens. Então, mesmo assim, tinha que ter esse cuidado e o fogo nunca se apagava. Então, ele queimou, então, por mais de 100 anos, como o Midrash traz, e era uma mitzvah todo dia colocar 2 pedaços de madeira dessa pilha grande. Então, 2 vezes por dia, iam lá na parte da manhã, no período da manhã, e colocavam, então, essas 2 madeiras. E aí vem uma pergunta, será que esse fogo precisava de madeira para queimar? 2 pedacinhos de madeira ia fazer queimar todo dia? Então aqui o Midrash já nos conta, né, que não era necessário madeira para queimar, pois esse fogo ele não era um fogo normal, ele era um fogo celestial. Mas Deus queria dar méritos e trazer bênçãos para o povo, então por isso eles faziam parte dele aqui no nosso mundo material, colocando 2 pedacinhos de madeira. Mas era um fogo assim que celestial. E um ponto interessante que o Midrash nos traz sobre esse fogo é que no que durante a era do primeiro Beit Hamidash, então o Beit Hamidash não o tabernáculo, o Beit Hamidash mesmo, ele se parecia como um leão. Então o fogo ele tinha uma forma assim, essa imagem simbólica representa assim como se fosse ter uma aparência de um leão. Então ele tinha um brilho também que ofuscava, brilhava mais que o próprio brilho do sol. E aquelas chamas que tinham deles, por mais que ficavam todo dia ali, né, acesas, né, elas não derretiam o altar, que o altar era feito de cobre, como a gente estudou. A gente sabe que cobre num fogo muito tempo ele derrete, mas aquele fogo não derretia ou não estragava o altar. Era algo assim, fora da nossa compreensão, fosse do fogo que a gente conhece hoje. E também a água não apagava ele, inclusive ele queimava até a água, queimava tudo que era colocado nele ali, né, como oferenda e tudo mais. Então, o calor era tão intenso e mesmo assim, né, não queimava nem os pés dos próprios coranim que estavam ali e andavam descalços sobre o altar. Eles pisavam e não queimavam só dos pés. Olha só que impressionante, né? Então a Torá Parashá, ela continua depois a falar sobre as oferendas. Tinha a oferenda que Arão e seus filhos faziam, que era um 10º de Ifá, né, o farinha, que era levado e apresentado de manhã e metade também à tarde. Tinha outras oferendas que a gente vai ver e estudar essa semana na Parashá, como a oferenda, pulei aqui, a oferenda de Olá, que é a oferenda que era toda consumida, cada oferenda a gente vai ver que uma parte ficava para os coraninhos, sacerdote, outra parte era toda, né, consumida para Hashem, outra dava uma parte para a pessoa que levava para lá. Então a Olã, a oferenda era toda consumida, Minhá era a oferenda de farinha, Shilahim era a oferenda da paz, e Hatat é a oferenda do pecado, Ashnam e a oferenda da transgressão. Então, cada um tipo de oferenda. Ali, então, o texto nos conduz, então, para um outro momento. A inauguração do serviço sacerdotal. Então, Deus ordena a Moshe e Arão, aos seus filhos, que eles deviam, então, reunir seus filhos, eles deviam usar as vestes sacerdotais e iam fazer
a inauguração oficial, então, dos serviços deles. Então, diante de todo o povo, Moshe, então, leva lá Arão e seus filhos com água, veste-os com eles com os trajes sagrados e unge eles com óleo, santificando eles para o serviço que eles iam fazer no Mishkan. Então, ele também unge o altar, os utensílios, a pia, santificando todo aquele espaço que eles construíram e ergueram. Como é que será que aconteceu tudo isso? Aconteceu diante dos olhos de todo mundo. E aqui um ponto muito interessante que a gente vê nessa paraxá, vê mais um milagre revelado que aconteceu ali. A gente estudou, então, sobre a construção do tabernáculo. A gente viu que a Torá nos traz medidas, comprimentos, dimensões, detalhes de cada item, de cada peça, cada parte que compõe todo o tabernáculo. Então, depois de tudo construído, depois de eles treinarem, ser santificado, então a Shem traz toda aquela comunidade para assistir, reúne todos eles. Deus falou o seguinte, então, para Moshe: reúna todo o povo no pátio do Mishkan. Então, Deus ordena isso para Moshe. Todos eles vão assistir a cerimônia de consagração durante os 7 dias de inauguração do Mishkan. Então, o Mishkan, a inauguração durou 7 dias. Aí Moshe escutou Hashem falar isso. Vamos trazer 600 mil pessoas, homens, né? 600 mil homens aqui dentro do pátio do Mishkan. Como que vai ser possível trazer tudo aqui? A gente sabe que as dimensões do Mishkan, ele tinha 24 metros por 48. Em metros quadrados, eu calculei aqui aproximadamente 1.152 metros quadrados. O Midrash nos traz que parte desses 1.152, 83 é ocupado pelo próprio Mishkan, a própria estrutura que tem ali. Então, sobra menos já. Ainda tinha o lavabo, o altar, os lavatórios, tinha o lavatório, o altar, onde que também consumia um pouco mais de espaço. Então, sobraria uns 1.050 metros quadrados. A área que sobrava era pequena, então, demais para acomodar, imagina, 600 mil pessoas. Fiz um cálculo aqui que diz que na época do Beit Hamidash, uma pessoa que ia lá para rezar, ela tinha 2 metros atrás, né? 2 metros atrás, na sua frente, meio metro, então esse das outras direções, do lado, né? Lado direito, lado esquerdo. Aproximadamente, então, calculando em meio metro atrás, dá aproximadamente 2,5 metros quadrados. Então, uma pessoa precisa 2,5 metros quadrados para rezar, que era assim no Beit Hamidash. Se a gente multiplicar isso, 2,5 por 600 mil, para caber essas pessoas precisa ter 1.500.000 metros quadrados, mas a gente só tem 1.000 metros quadrados. Então, Moshe pensou dessa forma, como que vai caber tudo lá dentro? Deus falou assim, ó, não pergunte, só faz o que eu estou dizendo. Eu posso fazer com que todo mundo caiba lá dentro e não ultrapasse a sua capacidade. Então, Deus fez isso dessa forma, um milagre realmente aconteceu. Todas as pessoas, elas couberam lá dentro daquele espaço dos 1.000 metros quadrados. Isso é praticamente 1.300 vezes mais do que uma quantidade né, física. Então, um milagre aconteceu ali que é difícil até explicar. Então, isso também aconteceu. O Midrash fala que no futuro também a gente vai ver esse grande milagre. Então, na redenção, no terceiro tempo, Deus vai trazer, se Deus quiser, todos nós vamos estar lá e vai ter espaço também para nós o suficiente para a gente ficar lá e fazer nossas rezas, nossas preces. Então, Moshe fez aquilo que Deus ordenou, congregando Arão e seus filhos. Todo o Belém de Israel esteve lá, olhando com seus próprios olhos esse especial milagre que acontecia. Então, eles viram todo o serviço e a congregação assistia tudo que Moshe, Arão e seus filhos faziam. Então, por 7 dias, os sacerdotes, eles deviam, então, permanecer lá no santuário, guardando aquela santidade, fazendo todo o processo de consagração, e o povo ali assistindo, vendo essa materialização e vendo toda essa responsabilidade que eles tinham. Eles eram, não é uma responsabilidade sagrada, eram os líderes espirituais de todos. Então, depois de 7 dias se passaram, o 8º dia era o grande dia de Mente. Então, nele,
nesse 8º dia, então, ali sim eles teriam ordem de realizar o serviço pela primeira vez independente, sem Moshe estar ali ensinando e fazendo com eles. 8º dia era para valer, então ali eles iam fazer o serviço pela primeira vez, e nessa primeira vez, então, ia vir a Sheriná, né, a presença divina ia descer sobre o Mishkan. Então, tava ali 600 mil pessoas, todos os judeus, suspenso, né? Um suspenso para ver o 8º dia, ver o resultado do trabalho, toda essa dedicação que eles tiveram durante os 7 dias de preparação. E isso a gente vai ver o que acontece só na próxima paraxá, porque a nossa paraxá semana encerra aqui, e o 8º dia, na semana que vem, a gente vê como é que continua, como é que foi a inauguração do templo do Mishkan. E aí, pessoal, interessante? Quem aqui quer saber como é que foi o 8º dia? Ah, semana que vem, então, continuamos. Aí vamos ver como é que foi. Se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Muito bem, muito bom, Gustavo. Baruch Hashem, é uma preparação, foi grande a preparação, né, para esse momento especial. E a Hashem deu todas as instruções de como é que eles deviam fazer, organizar as coisas, e é isso que eu acho interessante, que às vezes a gente estuda a Torá, a gente vai pensando, poxa, como é que Deus ele sempre organizava tudo, dava todo o mapa para a pessoa ir seguindo, para a nação de Israel ir seguindo, e tem várias coisas, vários princípios, atos bons que a gente pode ir aprendendo e aplicando na nossa vida para ter uma vida realmente significativa. Pois não, Gustavo? Sabe, João, que eu, estudando para achar que eu posso. Eu aprendi assim, eu trouxe para mim, que é a. Enfim, todo mundo passa por desafio, ou enfim, uma situação. Às vezes a gente tenta fazer a matemática, às vezes a gente tenta calcular, mas se eu preciso de A, então eu tenho que pegar B mais C. Às vezes a gente tenta entender as coisas e achar uma solução, ou a gente até reza e pede, Deus, me ajuda com a situação X, eu preciso ajuda com a situação X, e depois, às vezes eu fico pensando, mas como será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer com 1 mais 2, com 3 mais 4? Como é que vai ser esse resultado? Às vezes, realmente parar de fazer conta, parar de tentar descobrir, né? E só deixar que Deus resolva. Ele faz com. Nem tem que se esforçar para não pensar em como vai ser feito, mas só para esperar que realmente aconteça um milagre, né? A gente tem que parar de calcular muito e deixar na mão de Deus mesmo. É verdade. É isso mesmo, né, gente? Que ele tem todas as pontas na mão e com certeza é o mais confiável que pode existir, né? Então, o negócio é ficar tranquilo mesmo. Gente, então, muito obrigado aqui, Gustavo, né, pela esse resumo muito bom, muito maravilhoso que você trouxe para a gente. Agora a gente vai estudando a Paraxá durante a semana e lembrando, né, das imagens, das dicas aqui que o Gustavo trouxe para nós. Gente, agora, relembrando aqui o nosso sorteio, temos um item que é muito especial hoje no sorteio, uma correntinha, e tem uma estrela. É bem bonito, muito lindo aqui essa estrela. E para participar, então, né, você pode fazer ali o Pix, R$5 a cada R$5 você ganha um cupomzinho para a gente fazer o sorteio, então, no final do programa, tá bom? Bom, então, gente, agora a gente vai ver aqui um pouquinho a respeito da festa de Pêssar. Então, o Rabino Yaakov, ele trouxe uma aula maravilhosa agora na quarta-feira, falando sobre a festa de Pêssar, significado, os calendários, né, quem viu, quem acompanhou, ele sempre traz uma profundidade muito grande, né? Ah, Terezinha, o Pix é o Binei Noar SC, bineiNoarSC@gmail.com. Eu vou colocar aqui no chatzinho aqui, tá?
bineinoresc@gmail.com. Então, a cada R$ 5, você ganha um cupomzinho aqui para participar do sorteio, tá bom? E o Pix, ele está em nome da comunidade Binei Noor. Então, o Rabi Yaakov trouxe para a gente uma explicação maravilhosa a respeito dos calendários. Então, a gente viu que existem... o tempo, ele é como se fosse uma espiral. Ele vai dando voltas. E a gente tem um ano novo agora, um ano novo. A Torá, ela conta o ano para as festas a partir de agora, do mês de Nissan, que a gente acabou de entrar nele, e a festa de Pêssah, ela acontece no finalzinho do dia 14, entrada para o dia 15, no pôr do sol, do mês de Nissan. Isso vai acontecer no calendário gregoriano, dia 1º, no finalzinho do dia, né, no pôr do sol, do dia 1º de abril. No calendário civil vai acontecer nessa data. Isso acontece numa quarta-feira. E existe o ano novo da criação do ser humano. Esse ano novo acontece no mês de Tishrei, que é lá entre setembro e outubro. Agora é o ano novo da libertação do povo do Egito. E aí, quando foi estabelecido esse como o primeiro dos meses da libertação do povo, que foi o mês em que eles saíram do Egito em busca de se encontrar com o Criador lá no evento do Monte Sinai. Então, existem esses anos novos, tem o ano novo também das árvores, são outros anos novos que a Torá, ela traz para a gente, né? E agora é um momento também muito especial de a gente se conectar com esse evento de saída do Egito, que foi precisamente nessa data, né, há mais de 3.300 anos atrás, que o povo saiu do Egito, eles foram libertados. Hashem, com a sua mão forte, ele quebrou as leis da natureza, não é uma coisa que Hashem costuma fazer, só em eventos muito especiais que ele quebra a ordem da natureza. Normalmente, Hashem, ele trabalha dentro da natureza, organizando os eventos, né, um milagre que não é revelado como aconteceu lá na saída do Egito. Como acontece, geralmente, com a gente, foi o que aconteceu com a Esther, que a Hashem, ele trabalhava com as coisas dentro da natureza, mas ele estava organizando os eventos, as situações para conduzir, né? E é assim que normalmente acontece. Às vezes, Hashem, o Criador, ele quebra a ordem natural. E esse foi o momento em que essa intervenção, ela foi a maior. Então, a gente vai trazer rapidamente uma história aqui. Peraí. Ô, Jonatas, essa Pois não? paraxá da semana de Tzavé, ela é essa semana que passou, né? Sabe? É essa que está chegando agora, né? Ah, tá. Nós já estamos estudando esse estudo de hoje que o Gustavo passou, é dessa semana, né? Isso, é dessa que está entrando agora. Começou hoje, né? Ah, certo. Eu estava com uma Certo? dúvida. Eu achei que eu estava na outra, dando a explicação da outra paraxá anterior. Boa. A outra foi a Parashá Vaikra Shemot, Isso, aham. que é o início do livro, né? Ah, tá. Tzavé dessa semana, né? Isso, dessa semana. Tá bom. Obrigado. Tá bem? Tá Certo. certo. Bom, deixa eu colocar aqui então, gente. Eu vou projetar um livro de atividades que depois a gente pode compartilhar para colorir, mas ele nos dá uma noção aqui muito boa da... Um minutinho, gente, peraí.
Ok, já está aqui na tela. Então, nos dias de Pêssar, se costuma contar a história de Pêssar. Está escrito que o povo judeu ele conta por todas as gerações como aconteceu esse evento. Que foi justo esse momento em que o Criador ele alterou aqui as leis da natureza. Então, eu costumo contar na noite de Pêssar a história de Pêssar, a história da saída do Egito. Como a gente é bem Noa, nós não temos a obrigação de comer pães ázimos e nem fazer um ritual, porém ele é opcional. Se a pessoa quiser fazer, o Rabino Yaakov nos ensina que a gente pode fazer isso, baseado no ensinamento do Maimônides, que ele foi um legislador, ele reuniu várias leis do Talmud e compilou na sua obra, no Mishneh Torah, e lá ele traz para a gente que se um Ben-Noah quiser fazer uma mitzvah, ele deve fazer conforme as regras, e assim ele também obtém a bênção. Só que ele tem que ter a consciência de que ele está fazendo isso voluntariamente, que não é uma ordenança para ele. Então, eu aconselho, se a pessoa quiser fazer, ela pode fazer, no entanto, tem que seguir todas as leis que são até um pouco complexas. Mas uma coisa que a gente pode fazer, assim, com mais tranquilidade, é justo ler a história de Pêssar, nesse dia especial. E para quem quiser contar também se as matzot, os pães ázimos, a dica já é pedir agora, porque senão não dá tempo de chegar, né, para o dia. Outro costume também é limpar a casa, fazer uma faxina e tirar todos o, itens que possam ter fermentação. Então, tudo que é de trigo, de aveia, daquelas 5 espécies, centeio, espalta, né, aquelas 5 espécies, elas fermentam, então a gente tira isso tudo de casa. Bolacha, macarrão, trigo, se tira tudo, né? Os judeus vendem. A gente pode também tirar, doar, ou então guardar numa caixinha, lacrar ela e deixar ela lá no cantinho, se a pessoa quiser fazer isso, tá bom? É um costume também. Bom, então se conta a história da saída do Egito, que na verdade tudo começou quando quando o Criador falou com Abraão que ele seria uma grande nação, que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Ele fez essa promessa. E o o Yitzhak, Abraão teve um filho, Yitzhak, e Yaakov, e depois Yaakov com a sua família desceu para a terra do Egito. O Abraão, ele sonhou, Hashem falou para ele que a descendência dele ia ficar numa certa período de escravidão que ia durar até 400 anos. E isso, na verdade, começou a acontecer já quando ele teve o seu filho, o Yitzhak. Eles iam descer, então, para a terra do Egito. A princípio foram apenas 70 pessoas, 70 almas, 70 pessoas que a Torá descreve, mas mais os cônjuges desceram para o Egito, né, junto com José, que já estava lá. E eles foram morar numa terra chamada Goshen. Uma vez o Gustavo trouxe para a gente que foi encaminhado um dos filhos de Yaakov, na frente para abrir uma casinha de estudos. Né? Alguém lembra quem que era quem que saiu na frente e foi abrir essa casa de estudos? Lembra, Gustavo? Tem alguém que foi, né, na frente e Eu abriu me a lembro, casa. se não me engano, era Judá que foi em Geshem abrir uma casa de estudo. Aí, exatamente, quando o povo chegou lá, então já tinha um Beit Midrash, uma casinha de estudos, para que ver como é importante, né? A gente tem uma comunidade já com alguma coisa organizada, e as pessoas se reuniam lá na casa de estudos.
não paravam de estudar. E aconteceu uma coisa, que os filhos de Israel se multiplicaram muito, muito lá nessa terra. Então, cada mamãe tinha um carrinho para sextuplos. Né? Era o carrinho da época, era um carrinho de bebê, parece carrinho dos Flintstones, né? Que ele era um carrinho aqui rústico, mas os bebezinhos ficavam ali tudo bem, parecendo uma latinha de sardinha, né? Mas era uma bebezada, assim, gente, nascia, cada gravidez vinha 6, vinha 5, vinha um montão de filhos. E quanto mais eles cresciam, mais se multiplicavam, e o Paró ficou com medo, né? Eles cresceram muitos, e viraram uma nação poderosa. Era muita gente. Eles começaram a estabelecer a sua comunidade com um comércio, era quase uma nação dentro da outra. E o Paró ficou muito bravo, e ele começou a bolar planos malvados para escravizar o povo. E ele, então, pediu para que os judeus ajudassem ele nas tarefas, né, usando uma estratégia, ajudar eles nas tarefas, e eles foram ajudando, só teve uma tribo, na verdade, uma família, que ela bateu o pé e disse, não vou entrar nessa não, vamos continuar aqui, estudando e tal. Quem lembra qual foi essa família que não quis se envolver, não quis oferecer a sua ajuda para o Paró? Teve uma família que se tornou uma tribo. Quem lembra qual era? Dole uma, dole duas? Levi? Muito bem, Levi. Muito bem, acho que não sei quem falou aqui, acho que foi o Beto. Não sei quem falou. Isso, de Levi. Muito bem, muito bem. Levi não quis saber que era justamente a tribo de Moshe Rabbeinu. E eles não entraram nessa e não foram escravizados. Só que tem uma coisa. Quem entrou e foi escravizado, as tribos, quanto mais o Faraó oprimia o povo, mais eles se multiplicavam. Então, a gente vê depois que, nas contagens ali dos números e tal, que a tribo de Levi era pequenininha. Por quê? Porque ela não foi escravizada. As outras tribos tinham milhares de pessoas e a tribo de Levi era bem pequenininha. Tinha bem menos pessoas. Tinha a tribo de Levi toda, né, com os bebês, com todo mundo, tinha 22 mil e poucas pessoas, homens, né? E já as outras tribos, só de 20 anos para cima, já tinha 50, 60, cento e poucos, 74 mil, como a tribo de Judá, por exemplo, né? Mas se fosse contar os bebês e as crianças, aí era milhões de pessoas lá, né? Por conta todos esses bebês que nasciam. A Levi era pequenininho, mas ela não foi escravizada. E o Faraó, então, ele ficou muito bravo, ele pegou conselhos com seus conselheiros mestres. Os conselheiros eram Iov, quem que era Iov? Jó. Eu era conselheiro também. Itro e o Bilam. O Bilam, que era aquele malvado, né? E o Bilam, o malvado, o perverso, ele começou a bolar estratégias para o Faraó oprimir e escravizar cada vez mais o povo. E assim eles fizeram, né? E começaram a amargar os judeus com trabalhos muito pesados. E aí, Faraó teve alguns sonhos, que ia ser mandado um libertador, ia ser um menino e tal. Aí ele mandou matar os meninos, falou com as parteiras para elas matar os bebês de sexo feminino, jogar os meninos no rio Nilo. Então, teve muitas mortes de bebês que foram assassinados, afogados no rio Nilo. Depois, cada ato desse que eles fizeram, eles foram retribuídos midá keneged midá, medida por medida. Tudo se voltou depois contra eles, eles plantaram e colheram, lá na frente, os egípcios. Mas mesmo como os egípcios deram habitação para os judeus aqui, Deus não se esqueceu deles, né? E eles podem se converter, virar
pertencer ao povo judeu. Existem algumas nações que não podem fazer parte do povo judeu, como o Amaleque, né, e outras. Já os egípcios, não. Os midianitas também, os midianitas, Midian, não, a Ruth, ela era midianita, não é? Não falha a memória. A Ruth... Moabita. Moabita, perdão. Moabita. Os moabitas, eles não podem fazer, os moabitas do sexo masculino, eles não poderiam fazer parte da congregação, porque eles fizeram aquela estratégia de seduzir as pessoas, os homens, né, com as mulheres, moabitas e tal. Só que as moabitas do sexo feminino, elas poderiam. Bom, então, a gente já viu aqui a história, né, daquela que o faraó ia em busca de todos os bebês para jogar eles, afogar os meninos lá no Nilo. Uma perversidade muito grande. E quando Moshe nasceu, para que ele fosse poupado desse decreto, ele foi escondido até que não teve mais tempo, né? Não teve mais condição de escondê-lo. Ele nasceu prematuro, com 6 meses. A mãe preparou uma cestinha e colocou ele no Nilo, e a filha do Paró, a Bátia, ela foi se banhar e encontrou o bebezinho e pegou ele para criar. E foi apresentado para a Miriam, né? Trouxe a própria a mãe como a ama de leite, ela criou o Moshe, até depois ele estava maiorzinho, devolveu ela para Bate. Ele foi criado no palácio do Paró. E ele, uma vez, era um bebê, né? Foi lá, pegou a coroa do Paró e colocou na cabeça dele. E todos os conselheiros ficaram boquiabertos. Uau, mas que é isso? Acho que ele vai roubar sua coroa, Paró. Aí fizeram aquele famoso teste, né? De ver se ele era só um menino bobo ou ele realmente ele estava de olho na coroa. Colocaram aquele pote com diamantes, com ouro, e outro pote com brasa. E Moshe, que não era bobo, ele foi direto no pote que tinha o ouro. Aí veio um anjo, bateu na mão dele, ele foi lá e pegou a brasinha, soltou, colocou a mão, levou, aliás, ela na boca, né? E então ele acabou ficando com a língua presa. Moshe foi ver a situação dos seus irmãos quando ele estava maiorzinho, já estava um homem, ele viu a situação difícil, né, acabou vendo um egípcio batendo num israelita, e ele usou o nome sagrado de Hashem, que ele tinha aprendido também, e esse egípcio morreu, ele escondeu na areia, né, depois um dia ele saiu de novo, viu dois perversos, mas eles eram da tribo de Israel, eles eram das tribos. O Datã e a Avirã estavam discutindo, ele repreendeu eles queriam delatar ele no Paró, e delataram. Então, o Paró queria matar o Moshe, eles foram, inclusive, né, dar uma espadada no pescoço dele, só que o Hashem fez um milagre, o pescoço do Moshe ficou duro igual uma pedra, e ele fugiu em direção ao Midian. Lá em Midian, acontece aquele episódio das filhas do Itrô, do Jetro, tinham levado o rebanho para tomar água, e aí vem os amalequitas, expulsam as filhas, e querem agora expulsar as ovelhas delas para dar água para suas ovelhas. Moshe, como ele tinha aprendido artes marciais, lá no palácio do Paró, ele vai lá e consegue defender as filhas do Itrô, dos midianitas, e elas então levam ele lá para a casa do Itrô, e a história prossegue. Depois o Moshe, ele tem aquela revelação de Hashem na sarça que queimava, mas não se consumia. Hashem fala com ele e pede para ele ir lá libertar o povo do Egito. Ele fica com medo, acha que não consegue, então é feito alguns sinais, da mão dele vira leprosa. Hashem pede para ele colocar a mão de novo na roupa dele, a mão volta à vida normal. Ele lança o bastão
e ele vira uma cobra. Derrama um pouco de água, ela vira sangue. Então, ele vê alguns sinais para que ele possa apresentar lá para o povo, para que eles acreditem que ele é um enviado para tirá-los da terra do Egito. Então, ele vai lá, né, no caminho acontece um episódio a respeito da circuncisão do filho dele, que era pequenininho, tinha nascido, ele não tinha feito ainda. E então acontece um episódio que a gente podemos comentar aqui um outro dia, né, e ele se encontra com Arão, seu irmão, que Hashem tinha pedido para ele encontro de Moshe, e ele pede para a esposa, o bebezinho que tinha acabado de nascer, e o filhinho mais velho, para eles voltarem lá para casa do sogro, porque no Egito estava muito difícil. Arão avisou isso, que era melhor elas voltarem, então elas voltaram, ficaria melhor com as crianças. E chega Moshe e Arão falar com Paró para deixar o povo ir, oferecer um sacrifício para Deus lá no deserto. Faraó fica furioso, diz que nada disso. E Moshe diz: Faraó, deixa o nosso povo partir. Ele: não, nada disso, esse povo está muito preguiçoso, eu vou aumentar o trabalho. Então, ele não deixa mais eles colocarem palha. Aliás, não fornece mais a palha para eles colocarem nos tijolos. A fabricação de tijolos, na época, né, era feito aquele tijolo maciço e se colocava palha, e a palha era fornecida pelos carregamentos do Faraó. E agora eles tinham que buscar essa palha de noite, trabalho noturno, e entregar a mesma quantidade de tijolos. Como não estava sendo conseguido alcançar a cota de tijolos, eles ainda maltratavam mais o povo, eles ficaram: puxa, Moshe, o que você foi fazer com a gente? Moshe foi falar com eles para dizer: calma, gente, nós vamos sair daqui. Mas eles estavam muito, muito cansados com tanto trabalho, agora de noite, e eles não queriam nem falar direito com Moshe. Aí, então Moshe vai de novo na presença do Faraó, lança o seu cajado, vira uma cobra. A cobra dele engole as dos outros que também conseguem fazer o mesmo com as suas magias. Para falar a verdade, não foi nem a cobra, né? Foi a cobra do Moshe, depois ela virou o cajado de novo, e o cajado engolia as outras. Moshe, então, foi em cima do Faraó: deixa o povo partir. E o Faraó, nada disso. Então, Moshe saiu de manhã cedo e foi lá olhar onde é que o Faraó estava, lá no Rio Nilo. Ele estava lá porque ele queria fazer o número 2. Como a gente já estudou, ele não fazia o número 2 no palácio para não dizer que era ser humano, que ele queria dizer que ele era um deus. Ele não precisava nem fazer o número 2. Então, ninguém sentia o odor característico lá no palácio por causa do Faraó, porque ele só fazia dentro d'água. Mas aí que cabeça, né? Que né, fazer necessidades dentro d'água para dizer que era um deus. Mas é a cabeça da época. Então, Moshe vai lá e bate na água e ela vira sangue. Agora o Faraó tinha um problema, que para ele fazer o número 2, tinha que ser lá no meio do sangue. Então, complicou para ele. Mas isso não é nada, né? O povo todo do Egito começou a ficar com sede, porque todas as fontes de água viraram sangue. Eles tinham que comprar água do povo judeu para poder comer alguma coisa, né? Tudo acabou fedendo, ficou complicado a vida lá no Egito. Eles não poderiam tomar água a não ser se comprasse. Mesmo que eles pegassem uma aguinha do povo de Israel, fossem tentar tomar, virava sangue. Mesmo tomando aqui nos 2 canudinhos, vamos pegar, um tomava num canudinho e o egípcio vinha tomar no canudinho também do mesmo copo, virava sangue para ele. Então não tinha jeito, o negócio era comprar, comprar aqui com dinheiro, e aí sim, aí não virava sangue. Depois veio, o Faraó não quis libertar o povo, tivemos então Sfardeia, a praga das 2 rãs, era rã para todo lado. E primeiro saiu aquela rã gigantesca, um monstro, e eles vieram, os egípcios, bravos soldados, começaram a bater nessa rã gigantesca para eliminá-la,
Mas aconteceu algo muito estranho. Ela abriu a boca e milhares de sapos começaram a ser vomitados pela gigantesca rã. Não funcionou. Os egípcios não conseguiram matá-la e pior, agora milhares de rãs entravam por tudo quanto era lugar, nos fornos, nas camas, baixavam em tudo quanto era lugar. Era rã para todo lado. E os egípcios não aguentavam mais as rãs, então chamaram Moshe, pediram para ele rezar, e as rãs foram embora, morreram. Depois veio os piolhos. Moshe bateu no chão, levantou poeira, e era piolho para tudo quanto é lado, todo mundo se coçando. Era muito piolhada. Depois veio a praga dos animais ferozes. Amedrontavam o povo, eles ficaram com medo. E lá em Goshen, estava tudo tranquilo. Era só lá onde estavam os egípcios, que era elefante, era girafa, era leão, tigre. Estava complicado para eles. Depois acabou vindo a praga dos animais, que eles ficaram doentes. Mas os animais do filho de Israel não tinha acontecido nada. Depois veio outra praga das sarnas. Era sarna pesada, muita coceira. Depois o granizo que veio destruir as plantações, várias construções, o Egito todo foi bombardeado. Mas ainda sobrou alguma coisa por milagre, algumas plantinhas que estavam ainda nascendo, né, brotinhos, elas não foram atingidas. Depois veio os gafanhotos e acabaram de comer tudo que tinha sobrado. O Egito estava completamente arruinado. Né? Foram primeiro bombardeados e depois veio uma infantaria de gafanhotos que destroçou completamente. Depois a gente teve a escuridão, que o povo ficou no escuro, e por fim, aí inicia-se então aqui as instruções de Pêssar. Pêssar é saltar, passar por cima. Como assim? A última praga foi decretada pelo próprio Faraó. Ele disse que ele tinha um plano para matar ainda mais os primogênitos do povo de Israel, só que aconteceu que essa praga caiu sobre ele. E Hashem então pediu para Hashem ia mandar um anjo da morte que ia ceifar todos os primogênitos. Havia um sinal. Então eles precisaram se preparar por alguns dias, né, cada um com o seu animalzinho, e depois seria passado sangue nos umbrais, nos batentes aqui da porta, e o anjo da morte ia chegar nesse lugar e ele ia ver esse sangue e ele soltava por cima. Saltava. Saltar, Pêssar significa esse salto, passar por cima. Na primeira noite, então, no primeiro Seder, na verdade, esse daqui foi o Seder inicial, o primeiro. Hashem, então, ordenou todos comer o pão ázimo com ervas amargas. E o cordeiro assado ali, grelhado, né? Então, gente, aconteceu justamente essa praga. E logo em sequência, então, eles mandaram o povo embora. Ofereceram presentes e tudo mais. E o povo, então, saiu do Egito justamente no dia seguinte, né? Então, Pêssar acontece no crepúsculo do dia 14 de Nissan, que nesse ano vai cair dia 1º de abril, e logo na manhã seguinte, então, já começou esse movimento todo, se organizar para partir, ir embora. Então, todo mundo pegou todas as coisas das suas casas, como pôde, né, colocou em todas as suas carroças, o que eles tinham disponível, sacolas, e foram carregando para ir embora, sair daquele lugar. Então, essa aqui é justo, né, a festa da libertação. O povo não teve tempo lá de esperar fermentar a sua comida e levaram, então, as matzot, pães não fermentados para a sua alimentação.
e acontecia aqueles eventos, todos que a gente já acompanhou, né? Aqui nas porções anteriores. De dia eles eram guiados por uma coluna de nuvem, à noite por uma coluna de fogo. Houve a perseguição do faraó. Uma pessoa se jogou na frente, né, que foi o Nachshon ben Aminadav, se jogou lá no mar, o mar se abriu e o povo passou. Então essa foi a libertação, e esse justamente é o que a gente faz. A leitura está no capítulo 12 do livro do Êxodo. Capítulo 12 justamente conta esse relato aqui dessa saída do Egito. E tem um livro chamado Agadá, que ele conta a história desde a época do Avram, como a gente fez aqui. Essa aqui é uma pequena Agadá, que depois a gente pode disponibilizar ali também. Né? Então tem essa história que se conta justamente nesse dia. Então vai ser dia 1º de abril, à noite. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Então, se Deus quiser, na semana que vem, a gente ainda tem mais no final de semana, a gente pode estudar um pouquinho dos costumes que se tem nessa noite de Pêssar. A gente sempre estuda, né? Mas sempre é bom relembrar para a gente fazer certinho, tá bom? Que dia a gente tira o fermento de casa? Oh, muito legal, pergunta aqui da Marcela. Então, a gente precisa deixar, para quem quiser seguir o costume, deixar a casa limpa do fermento. Então, o costume já é ir limpando. Tem algumas pessoas que já vão limpando um mês antes, vão limpando. Só que acaba que, para quem tem criança, igual a gente, por exemplo, né, sempre acaba uma bolachinha caindo aqui, outro lá, né, sempre uma coisinha. Então, pelo menos ali uma semana antes, é bom já ir limpando, tirando tudo. E onde está isolado, né, tem que botar um aviso. Esse aqui já não tem mais fermento, não traga nada para cá com fermento. Né? Então, a gente vai tirando. O prazo final ali para tirar o fermento é um dia antes do Pêssar. Então, a pessoa pode ir tirando tudo, né? E aí a gente vai ver na semana que vem que tem uma forma que a gente faz, que é simbólica, né? Depois de ter removido todo o fermento, um dia antes se faz uma espécie de brincadeira de procurar algum fermentinho que possa ter ficado ainda. A gente até esconde algum pedacinho de fermento enrolado num papelzinho para não sujar ao redor. Aí se caça esses fermentos, guarda, e depois a gente queima. A queima do hametz. Então é simbólico, né? Está se eliminando o fermento de casa, tá bom? Mas, como disse, né, uma coisa opcional, a gente vai estudar aqui para entender como é que funciona, né? Para quem quiser também fazer, pode fazer, se não, a gente vai estudar junto esses costumes também. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Senão, nós vamos passar aqui para o nosso sorteio. Já estamos aqui com as 21 horas e 7 minutos. Então, gente, essa aqui é uma pequena história de Pêssar, que a gente vai, só contextualizei aqui, da importância desse momento, justo que tudo isso aconteceu nesse dia especial, e a gente conta essa história, então, nessa noite, tá bom? E agora vamos, então, fazer aqui o sorteio. Ó, quem não fez ainda quem quer participar do sorteio, ainda dá tempo de mandar alguma coisa aqui, ó, um Pix de apenas 5 pila, gente, 5 reaisinhos, né, cada 5 reais você concorre, então, a essa joia de hoje, né? Então, vamos ver aqui quem está participando aqui hoje, quem que já mandou a sua contribuição aqui. Vamos ver quem está com a gente. Temos aqui, ó, o Beto participando, temos a Isabela participando, temos a Sheila, que está participando também, a Dona Maria de Fátima está participando, o Gustavo está participando, a Raquel Terezinha está participando, o Claudeir está participando, temos aqui também o Alisson participando, a Jéssica está participando, e a Nete também está participando. Se eu esqueci de alguém, gente, por favor. A Isabela está participando aqui também, né? Isabela e a Dona Maria de Fátima estão inscritas aqui no sorteio. Então, quem será que vai levar essa joia? Hoje é um brinde muito especial. Uma joia com o Magen Davi.
Magen Davi é o escudo de Davi, ou a estrela de Davi. É conhecido também como Magen Davi, no escudo. Alguns falam que nos escudos do exército de Israel, na época do rei Davi, tinha uma Magen Davi. Magen Davi, um escudo de Davi, uma estrela desenhada lá no escudo. Então vamos ver, vamos fazer aqui então o nosso sorteio, vamos ver quem vai ser aqui o ganhador dessa joia. Vamos colocar aqui então aquela musiquinha tradicional, né? Musiquinha tradicional aqui do sorteio. Já temos aqui a assistência aqui da Esther. A Ariana também preparou aqui os nomes para o sorteio. Vamos ver quem vai levar hoje. Bem, um item aqui especial para a gente aqui. Vamos ver quem vai levar. Minutinho só que estamos configurando aqui o nosso cenário. Agora sim, tudo preparado. Posso mostrar? Pode mostrar, a Esther quer mostrar? Pode mostrar, Esther, agora tá pequenininho aqui do meu lado, ó. Então tá aqui, ó, já uma caixinha, uma elegante caixinha, uma joia fina, muito bonita. Aqui. Agora Estrela de Davi. é muito bonito, gente, e é um material muito bom, assim, ele é uma estrela, é uma espessura muito, muito legal, ela é grossa. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos pro sorteio, já estamos os nomes aqui, só um minuto, Esther, só um minuto. Vamos lá, vamos ver quem vai levar. Quem vai levar essa joia? A joia da estrela de Davi. Magen Davi. Vamos chacoalhar bem aqui, vamos ver quem vai levar. Quem vai ser o feliz ganhador? Vamos ver quem vai levar essa. Estamos na torcida aqui de Itajaí. Vamos lá, ó. Vamos pra torcida. Será que vai sair para Itajaí? Será que vai para Brusque? Pra Palhoça? Ou para Florianópolis? Vamos ver quem vai levar. Vamos ver, já tá na mão aqui da Esther. Ainda não. Olha lá, Esther, olha para lá. Vamos ver quem vai levar a joia. Tá na mão da Esther, já está na mão da Esther. Tá na mão da Esther, vamos ver quem vai levar. Vai lá, Esther, pode anunciar quem vai levar a joia. É uma criança, ela é uma menina muito inteligente e esperta, é a Isabela. Isabela! Parabéns. Parabéns! Ó, que linda a Isabela! Agora ela não vai. Agora ela vai ficar contente. Ela é uma joinha. Vai ficar contente agora a Isabela ganhou então a joia. Muito bem, meus parabéns. Parabéns pra Isa. Isabela, muito bem. Gente, muito obrigado então, muito obrigado pela participação, pela consideração de contribuir aqui com o nosso sorteio. Pensamento positivo! Eu escutei aqui o Fernando no pensamento positivo, ele transmitindo seus pensamentos. Então, a Isabela foi a feliz ganhadora da noite, muito bem. Tá feliz, Isabela? Feliz, ó. Tá feliz. Tá feliz? Ah, que bom. Então tá bem, gente. Então, se Deus quiser, próxima semana a gente vai estudar sobre o tema da Paraxá da semana e também sobre alguns costumes para o dia 1º, então, à noite, na festa de Pêssar. Então, uma excelente semana a todos, que o Criador abençoe a cada um com muitas bênçãos. E até a semana que vem, gente, se Deus quiser.
Boa todos. Semana que vem. Boa todos. Tá boa tarde, boa semana. Tudo de bom. Obrigado. Beijo. Aê. Muito obrigado. Alegria, luz e união, sabedoria que toca o coração. É com vida, já vai terminar. Muito obrigado por participar. Boa semana. Sabato. Sabato. Boa todos. Sabato.